Olá pessoal, hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre o banco de dados Oracle. Alguns tópicos aí, no vídeo passado eu falei sobre o banco de dados SQLite, então eu vou mostrar um pouquinho hoje sobre o Oracle e falar um pouco das diferenças também, né, entre o Oracle e o SQLite. Então o Oracle, ele é o SGBD mais utilizado hoje no mundo, tá? Segundo o DB Engines, ele é o banco de dados que é mais utilizado aí por empresas por todo o mundo. Ele foi criado em 1978, né? E a Oracle também criou a linguagem PL/SQL, que é baseada no SQL, que foi criado pela IBM. E esse banco de dados ele possui várias versões, a maioria delas é pago, tá? Mas ele tem uma versão Express Edition que é gratuita, só que ela é meio limitada, assim. É um instalador pequeno, são 150 megas, mas ela só permite você usar, né? É bastante coisa, são 4 GB de dados, 1 GB de memória e uma CPU. Mesmo que você tenha um processador de várias CPUs, ele só vai usar uma nessa versão gratuita, mas é boa para desenvolvimento, para você testar as coisas localmente antes de adquirir uma licença paga desse banco de dados aí. Então essa Express Edition é muito usada para desenvolvimento. E aí hoje a gente vai ver de novo a ferramenta online para testar os comandos SQLite, ou SQL, que é a SQL Fiddle, né, ou SQL Fiddle. Criar as tabelas e relacionamentos novamente, vou mostrar as tabelas já criadas no SQLite do último vídeo. E a gente vai refazê-las agora no Oracle, vai inserir e listar os dados e depois vou mostrar algumas diferenças entre esses dois bancos de dados. Tá? Então esse aqui é o que a gente criou no último vídeo. Tá? A gente tem a tabela empresa, a tabela funcionário e a tabela cliente. Tá? A gente inseriu alguns valores dentro de cada uma e listou todos eles no final, tudo. Se eu der um build esquema aqui, ele vai buildar normal. E se eu rodar aqui o SQL, ele vai adicionar esses dados, ó, a empresa Acme, a empresa MacBorbs, os funcionários de cada empresa e os clientes de cada funcionário. Então, agora a gente vai fazer essa mesma estrutura, só que no Oracle. Aqui, ó, esse aqui é o SQLite, a gente vai fazer no Oracle para ver algumas diferenças, tá? Então a gente vem aqui, seleciona o Oracle e vamos criando as tabelas, tá? Create Table, empresa, aqui é igual, tá? Criação. O que for mudando eu vou mostrar depois o que é diferente. A gente tem o nome da empresa. Nesse caso, ao invés de text, a gente vai usar o varchar. Vou colocar 10 aqui, depois eu explico o porquê. Vou dizer que ele não pode ser nulo. Agora o endereço, que também vai ser um varchar. Vou colocar um varchar de 50 e aqui pode ser nulo. Agora vem a primeira diferença aqui entre o Oracle e o SQLite. A gente criou o banco, o campo ID como um inteiro, e aqui embaixo a gente vai criar constraint, que pode ser com o nome PK empresa, porque é a primary key da empresa, tá? Primary key do campo ID. No SQLite a gente não usa a palavra reservada constraint, a gente já declara a primary key na mesma declaração aqui do ID, tá vendo? Então aqui já muda um pouquinho, a gente coloca que o campo vai ser inteiro e lá embaixo a gente declara a constraint, não precisa ser exatamente lá embaixo, eu poderia declarar aqui depois do ID, mas geralmente a gente põe lá embaixo para poder ficar mais organizado. Então agora vamos criar aqui a tabela funcionário, também, mesma coisa, ID vai ser o inteiro, o nome do funcionário, que vai ser um varchar,
Opa. Vou achar. Vou pôr 50. Vou dizer também que ele não pode ser nulo. A idade, que é um inteiro. E tinha o cargo. Então o cargo é um varchar de 20, por exemplo. E aí pode ser nulo, não tem problema. E aqui a gente vai ter o ID da empresa onde esse empregado trabalha, esse funcionário trabalha. Também é um integer. Agora a gente cria as constraints, né? A constraint pk funcionário, que é a primary key, o campo ID, e a constraint fk empresa, que é uma foreign key do campo ID, e ele referencia a tabela empresa também no campo ID. Beleza. Agora a gente vai criar a tabela dos clientes. Também vai ter o campo ID, que também é um inteiro. O campo nome do cliente, se um varchar. C de 50. E aí o ID do funcionário que atende esse cliente também é um inteiro. E aí a mesma coisa, a gente vai criar as constraints. Constraint pk cliente. Isso aqui é o nome, tá, da constraint. Então tudo que a gente coloca aqui vai dizer que aqui a primary key do campo ID vai ter esse nome pk cliente. E a constraint fk de foreign key funcionário é uma foreign key, que é uma chave estrangeira, né? O campo ID funcionário, opa, aqui também tinha um erro aqui é ID empresa, né? Porque senão a gente vai tentar criar foreign key no campo ID aqui. Na verdade é desse campo aqui que a gente está criando. Então voltando aqui, ID funcionário, que ele é uma referência à tabela funcionário no campo ID. Beleza. Então vamos dar um build aqui. Ele fez o esquema, agora vamos inserir alguns dados. Inserir na tabela empresa os valores. O ID é 1, o nome da empresa é Acme e o endereço é a rua de cima. Ok, só para testar a gente faz um select asterisco, ou seja, selecione todos os campos da tabela empresa, from, né, empresa. E aí vamos ver se ele vai conseguir. Ó, ele adicionou aqui com ID 1, o nome da empresa e o endereço. Como o insert é igual para os dois, a gente pode inclusive copiar aqui todos os inserts que a gente fez no SQLite. Note que a sintaxe aqui é igualzinha, ó.
inserir na tabela empresa os valores, ID tal, nome tal, endereço tal, e aí selecionar tudo da empresa. A mesma coisa para o funcionário e para o cliente. Então se eu rodar aqui, a gente vai ver que o resultado é o mesmo do SQLite. Opa, ele deu até um erro aqui, a tabela, ou não... Ah, sim, eu errei aqui. Eu tinha criado a tabela com o nome de clientes. E aí, é claro que ele não vai conseguir inserir nada na tabela cliente. Perfeito. É bom que aconteça esses erros assim para a gente poder aprender que qualquer letrinha, vírgula, coisa fora do lugar, a gente já não consegue ter o mesmo resultado. Mas aí, beleza. Já que é tudo igual, por que ia ter alguma diferença entre um e outro, né? Bom, tirando aqui na criação, que eu criei aqui, por exemplo, como text, e aqui no Oracle eu crio como varchar, né? Por que eu faço isso? Porque aqui eu posso criar também como varchar, passar 10, por exemplo, e quando eu rodar ele vai rodar do mesmo jeito. Porém, para o SQLite, como ele tem a tipagem dinâmica e fraca, isso aqui não faz diferença. Por quê? Vamos supor, se eu tenho aqui o varchar 10, ele quer dizer que esse campo de string, né, de caracteres, suporta até 10 caracteres. Porém, se eu colocar aqui um nome com mais de 10 caracteres, o SQLite permite esse tipo de coisa. Maclobs nível. Tem um erro de sintaxe aqui. O que eu fiz de errado? Bom, deixa eu buildar de novo para tentar descobrir o que eu fiz errado aqui. Nome varchar 10. Antes estava Macbobs. Ele deixou Macbobs, blá blá blá. Vai saber, acho que é o espaço que ele estava implicando aqui. Eu devo ter feito alguma coisa errada na hora de inserir o espaço aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que tá. Sei lá. Acho que eu devia ter feito alguma coisa errada aqui e não percebi. Enfim, aqui a gente tem mais de 10 caracteres e ele permite inserir mesmo com essa limitação. Vamos fazer um teste aqui no Oracle, por exemplo, que a gente tem o mesmo campo, ó, nome, com varchar de 10. Se a gente tentar inserir o blá 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 aqui, passou dos 10, ele vai dar um erro. Por quê? Se a gente ler aqui o erro, ele vai dizer, olha, o valor é muito grande para essa coluna, porque você definiu a coluna com o máximo de 10 e está tentando inserir 19 caracteres nela. Então, isso é uma grande diferença na hora de você usar um banco de dados com SGBD completo, como Oracle, MySQL, Postgres. Esses bancos eles têm um controle muito maior. Eles têm a tipagem muito mais forte, né? E aí, às vezes, o que acontece é que a gente usa o SQLite localmente para desenvolver. Em vários projetos, a gente coloca o SQLite por ser um banco mais simples, não precisar de instalação muito grande nem nada. Já até vem instalado em vários casos, com algumas linguagens. E quando a gente vai fazer isso num servidor, por exemplo, que tem um banco diferente, que tem um SGBD, um MySQL, um Oracle, um Postgres, ele vai dar algum erro, porque aqui ele não tinha essa limitação muito explícita, né? Você pode até colocar aqui, mas não vai fazer diferença. Seria o mesmo de eu colocar o text aqui e quando eu rodar ele vai aceitar qualquer coisa. Inclusive
tipos diferentes de dados. Se eu colocar aqui um inteiro no lugar de string, mesmo eu tendo declarado que aqui é texto, ou por exemplo a idade aqui, se eu colocar uma string aqui no lugar do inteiro, ele também permite. Quer ver? Ó, aqui a idade do Marcelo ficou sendo que teria que ser um inteiro. Esse tipo de coisa num banco, num SGBD, ele já iria reclamar. Vamos supor que se eu pegar a idade do Marcelo e colocar o também, ele vai dizer que, opa, deixa eu primeiro resolver um problema, né? Beleza. Ó, ele inseriu agora o MacBobs, que está correto aqui, mas quando chegou na hora de colocar o Marcelo no banco de dados de funcionários, ele deu um erro aqui, ó, invalid number. Por quê? Porque isso aqui não é um number. Eu teria que colocar um número válido aqui. Então, agora ele vai executar de boa, porque o Marcelo tem idade de 33, que é um número. Então, esse tipo de verificação, os SGBDs fazem, e o SQLite não faz porque a tipagem dele é fraca. Então, ele aceita qualquer valor aqui, independente do que você declarar, né? Essa é uma das grandes diferenças aí da gente usar o SQLite e usar o Oracle, por exemplo, né? E a outra coisa é na criação das tabelas você ter que declarar as constraints. É um pouco mais verboso, é um pouco mais burocrático, mas é necessário nesse tipo de banco de dados aqui. E no SQLite não é necessário, porque você já coloca aqui o primary key, você já coloca foreign key sem precisar declarar isso como uma constraint e nomear, por exemplo, né? Porque aqui a gente só põe foreign key, diz qual é a coluna e diz para qual tabela e qual coluna ele está referenciando. Já no Oracle não, a gente tem a constraint, nomeia essa constraint e aí declara que ela é uma primary key e diz qual é a coluna. Enfim, o vídeo está ficando maior do que eu gostaria, então acho que dá para parar por aqui. Eu espero que tenha resolvido algumas pendências aí que eu deixei do vídeo passado, que eu fiquei de falar um pouco mais, e espero ter esclarecido aí algumas dúvidas, mas caso tenha mais dúvidas, podem falar aí nos comentários que a gente tenta resolver. Um abraço e até a próxima.